Fala, concurseiro, professor Bruno na área. Vamos agora fazer uma revisão de colocação pronominal. Colocação pronominal, assunto muito importante, focado na banca Sesgran Rio. Fundação Sesgran Rio, colocação pronominal. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma parte do meu treinamento de questões da Fundação Sesgran Rio. Beleza? Vamos aqui para a nossa tela. Olha aí, colocação pronominal, bloco 1, por quê? Este material pertence ao meu treinamento de questões de português da Fundação Sesgran Rio. Eu vou trazer aqui uma parte da colocação pronominal. Lá a gente treina questões recentes da banca, organizadas por assuntos, e você vai conhecer agora uma parte da colocação pronominal e como vai funcionar essa dinâmica. Eu vou fazer um breve resumo, uma revisão deste assunto para contextualizá-los e logo após resolveremos 4 questões deste bloco 1, que contém 10, tá? Mas a gente vai resolver 4. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar este material gratuitamente com as 10 questões e com um resumo bisuradaço que eu vou dar aqui, beleza? E se você quiser, entre para o treinamento. Vou deixar o link na descrição se você quiser entender como funcionam todas as questões de português da Fundação Sesgran Rio. Vale muito a pena. Venha para o time, beleza? Então, olha só, pronomes pessoais. Quando a gente fala em colocação pronominal, a gente vai falar da galerinha denominada POA, pronome oblíquo átono. Então, não são todos os que servem para a gente, beleza? Essa galera aqui do meio, ó, olha aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, que ela meteu o pé. Olha só, olha aqui, caneta, caneta. Essa galera aqui do meio, ó. Visualizou? Esse material ele está disponível para você, tá? PDF aí que eu fiz com o maior carinho, tranquilo. Então, essa galerinha aqui é a que você precisa ficar de olho quando o assunto é colocação pronominal, beleza? A gente vai falar dos pronomes oblíquos átonos, beleza? Me, te, se, o, a, se, lhe, nos, vos. E os plurais. Então, essa galera aqui é que interessa para o nosso tópico. Maravilha? Dito isto, olha só. Aqui tem me, te, se, o, a, se, lhe. Essa galera aqui, ó, que eu deixei em verde, é que mais aparece nas provas. Mais aparecem, mais aparece, mais aparece, tá? Eventualmente, esse camarada aqui, o nos, também costuma figurar em provas do Sesgran Rio. Tranquilo, gente? Isso aqui precisa ser memorizado. Quais são os pronomes pessoais oblíquo átonos, tá? Grava metecele. Metecele são os principais. Metecele, metecele, metecele. Pronomes oblíquos átonos, poas. Metecele. Essa galera aqui aparece demais. Metecele, metecele. Grave isso. Metecele. Maravilha? Dito isto, o que é essa tal colocação pronominal? É a posição deste pronome, que a gente já viu, que é o pronome oblíquo átono, metecele, ou as, né, nos, vos. A metecele, se você já pegar metecele, cara, vai pegar a maioria das questões, beleza? Olha, posição em relação ao verbo. Quando ele vem antes do verbo, a gente fala que ele está em próclise, beleza? Olha aqui, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Aquela galera, metecele, nos, vos, lhes, beleza? Lhe, ó, pronome oblíquo átono, e aqui está a posição do verbo, tranquilo? Então, neste momento, o que você precisa entender é isso. A posição em relação ao verbo pode ser da seguinte maneira: antes do verbo, no meio do verbo, entre, né, no meio mesmo, entre essa estrutura verbal, e após o verbo. Então, são 3 posições, cada posição tem um nome, e às vezes a banca cobra isso, tranquilo? Então, quando ele vem antes, você está diante da próclise. Próclise, você pode gravar que este P é de pré. Então, pré não é aquilo que vem antes, beleza? Pré-vestibular, antes do vestibular, não é isso? Então, pré é o que vem antes, P de pré, próclise, pronome oblíquo átono, antes do verbo. Ah, e um exemplo, professor, olha aqui. Eu não falei que o metecele são os que mais aparecem? Aqui a gente tem o se como pronome oblíquo átono.
Em amarelo está o verbo, beleza? Fazendo um paralelo com essa estrutura aqui. Olha aqui, maravilha. Pronome oblíquo átono e o verbo. Perceba que o pronome oblíquo átono ele está antes do verbo. Ali o se, ele está antes. O verbo é o dá, não é isso? Feliz é quem se dá o direito de estar bem. O pronome está antes do verbo, então aqui temos uma próclise. Neste primeiro momento, é isso. Tranquilo? Lembre-se de que, geralmente, na nossa língua, a próclise será usada preferencialmente. Preferencialmente, próclise. A nossa gramática ela tende a ser proclítica. Então, o primeiro passo é você verificar se cabe a próclise, beleza? Há uma preferência pela próclise no português brasileiro. Maravilha? Vamos avançar. Aí, mesóclise é quando o pronome oblíquo átono está no meio do verbo. Ele invadiu o verbo lá. Olha aqui. Ele entrou mesmo, cara. Intruso. Olha que loucura. Verbo, perceba, ele está no meio do verbo. Perceba a metáfora que eu fiz aqui, né? E aqui, ó, pronome oblíquo átono, no meio da estrutura verbal. A mesóclise, ela está em desuso, por alguns é considerada arcaica, e você encontra muito em texto antigo, né? Um exemplo de um lugar que você encontra muitas mesóclises é na Bíblia. Você encontra lá, levantar-me-ei, dar-te-ei, e por aí vai. Então, olha só, fazendo aquele paralelo, olha aqui, o verbo em amarelo, beleza? Parte ali da estrutura verbal, seus morfemas, e aqui, ó, temos o POA, pronome oblíquo átono. Perceba que ele está no meio da estrutura verbal. Isso é mesóclise. E aí, como sempre, aqui facilita. Olha, meio mesóclise, você grava que mesóclise é quando está no meio. Pega esse ME de meio. Então, mesóclise é quando o pronome oblíquo átono estiver no meio da estrutura verbal. Beleza? Olha ali, poder-se-á levar a educação financeira para as salas de aula. Tranquilo? Fácil, sossegado, né? Próclise, lembra do P de pré, quando o pronome vem antes. Mesóclise, esse meio de meio, quando o pronome está no meio. Nesse primeiro momento, você só precisa gravar isso, que eu vou entrar em detalhes, tá? Fique comigo, beleza? Tranquilo? Vamos por partes. Agora a gente chegou na última, na terceira classificação, que é a posição após a forma verbal, beleza? O verbo vem primeiro e o pronome oblíquo átono vem depois. A gente chama isso de ênclise. E aqui eu ainda não pensei no macete, mas aí se você analisar que o P é de próclise, que é pré-próclise, mesóclise, me de meio, aí só sobrou um, que é o ênclise, né? A ênclise, ela é após o verbo, beleza? Posição após o verbo. Aqui a gente tem o pronome oblíquo átono e, seguindo aquela nossa analogia das cores, olha aqui, e a nossa forma verbal, beleza? Afastando-nos de quem nos quer bem. Esse nos é o pronome oblíquo átono, aqui afastando é a forma verbal. Quando o pronome ele está após o verbo, a gente chama isso de ênclise. Beleza? Tranquilidade? Dito isto, a gente avança para a seguinte estrutura. Há palavras que atraem a próclise. Beleza? Isso é muito importante. Aqui há uma regra, né, que há palavras atrativas, palavras atraentes, palavras que funcionam como um ímã. Olha a imagem, o ímã puxando, ele puxa ali os parafusos, pregos, mas puxa as palavras. Por quê? Há palavras atrativas que atraem quem? O pronome oblíquo átono. Aqui, o nosso grande protagonista é o POA, tá? A estrela desse nosso encontro é o pronome oblíquo átono, beleza? Então, quando eu digo que há palavras atrativas, elas atraem quem? O pronome oblíquo átono, beleza? Ele é o cara aqui que está em voga. Então, todas as vezes que eu me referi a palavras atrativas, são palavras que vão puxar o pronome para a próclise. E próclise é a posição antes do verbo, beleza? Então,
essas palavras atrativas vão puxar o pronome para perto delas e antes do verbo. Beleza? Eu vou dizer quais são. São várias, mas fique tranquilo. Vai dar certo. Próclise, existe fatores atrativos, palavras que puxam. E a gente vai ver agora. Beleza? Um grupo de palavras atrativas é um grupo de palavras negativas. Por exemplo, nunca, não, jamais, ninguém. Grave este não, cara. Não é uma palavra atrativa. Beleza? É um advérbio de negação. Palavras negativas atraem a próclise. Elas puxam o pronome para antes do verbo. Olha aqui, as pessoas nunca, olha aqui, nunca é uma palavra negativa, então ela atraiu a próclise, olha aqui, ela atraiu quem? O pronome, olha aqui, ela puxou o camarada para cá. Então as pessoas nunca se acostumam, olha o verbo, olha a posição do pronome, ele veio para cá numa atração quase que irresistível por essa palavra negativa, nunca. Então, nunca, jamais, ninguém, não, são palavras que vão atrair o pronome, beleza? Se não estiver ocorrendo essa atração, logo você precisa verificar qual é a situação que está acontecendo ali, porque essas palavras atraem, beleza? Essas palavras atraem a próclise. Maravilha? Então aqui estamos diante de uma estrutura que atraiu o pronome. Avançando, advérbios. Advérbios também são palavras que atraem. Então você precisa conhecer as classes gramaticais. Olha lá, sempre, certamente, provavelmente, exemplos de advérbios. Existem vários. Aqui, Braille recebeu os alunos e sempre os. Aqui, ó, pronome oblíquo átono, auxiliava. Beleza? Auxiliava, forma verbal. A gente tem o sempre, que é o advérbio, e ele puxa este pronome para perto dele antes da forma verbal, ou seja, em próclise. Beleza? Avancemos. Conjunções subordinativas. Olha ali. Quando é uma conjunção subordinada? Quando se fala em estudo para concursos. Beleza? Olha a forma verbal. Aqui a gente tem uma conjunção subordinativa que vai dar a ideia de tempo, não é isso? Temporal. E ela puxa o pronome para antes da forma verbal em próclise. Beleza? Então, mais uma palavra atrativa, mas não acabou. Olha aí, os pronomes indefinidos ou as palavras com sentido indefinido também atraem a próclise. Nada se faz sem coragem. Perceba, este ser é o pronome oblíquo átono. Nada é um pronome indefinido. Atraiu a próclise, beleza? Olha aqui a forma verbal e o pronome está antes do verbo. Se ele está antes, ele está pré. Então, P de pré, próclise. Próclise obrigatória. Beleza? Vamos avançar então para pronomes interrogativos. Quem, que, qual. Olha, o que? 98% das vezes ele vai puxar o pronome para antes, tá? Quem nos disse isso? Olha aqui, este quem é um pronome interrogativo. Olha a forma verbal e olha o que aconteceu. Ele atraiu este camarada para perto dele e para antes do verbo em próclise. Beleza. A gente também tem os pronomes relativos. E o que é uma das palavras mais atrativas que tem, mais atraentes, mais irresistível. Olha aqui, aqueles que se relacionam. Olha aqui o pronome oblíquo átono, beleza? E relaciona é a forma verbal. Este que puxou o pronome para perto dele antes da forma verbal em próclise. Beleza? Agora a gente vai entender quando usar mesóclise e é muito mais fácil que próclise. Por quê? Só há dois casos. Na verdade, um caso só, mas ele pode ser subdividido. Somente com futuro. Você só vai usar mesóclise com verbos no futuro. E esse futuro, ele pode ser o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Beleza? Se está no futuro, pode ocorrer mesóclise, desde que não haja palavra atrativa, beleza? Então, se você tiver uma estrutura verbal no futuro não ocorrendo palavra atrativa, nenhuma dessas que a gente já viu aqui, se não estiver, mesóclise. Agora, o verbo está no futuro, há uma palavra atrativa,
ela sobressai, ela vai atrair a próclise, beleza? Não há palavra atrativa. Ou o verbo está no futuro, está no início de uma estrutura, uma frase, uma sentença, a ocorrência da mesóclise será obrigatória, beleza? Olha aqui. Levantarei, o verbo está no futuro, beleza? Futuro do presente, levantarei. Aí o cara optou por usar o pronome oblíquo átono. Aí não pode fazer isso aqui, ó. Levantarei-me. Não. Por quê? Este verbo está no futuro, não há palavra atrativa aqui, logo ele precisa ocorrer na mesóclise, que é o quê? Me de meio. Me de meio. Por quê? Porque o verbo está no futuro. Então, como fica? Levantar-me-ei. Olha aqui, perfeito, no meio, e irei estudar. Levantar-me-ei. Agora aqui, ó, agradaria está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então, se não houver palavra atrativa, ocorrerá mesóclise. E aqui não há palavra atrativa, até porque este futuro ele já inicia a frase. Então, não há que se falar em palavra antes dele. Ele é a primeira palavra da sentença. Percebeu? Então, aqui, olha, está no futuro. E não pode ocorrer isso. Já que está no futuro e não tem palavra atrativa, deve ocorrer mesóclise. Mesóclise de meio. Então, como ficaria? Agradar-nos-ia. Olha aqui, ele está exatamente no meio em mesóclise. Então, só há esses dois casos. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, você pode gravar em uma frase mesóclise, verbos no futuro, somente com verbos no futuro. Desde que não haja palavra atrativa. Tranquilo? Se não houver palavra atrativa, a mesóclise ocorrerá. Tranquilidade? Maravilha. Agora a gente avança para a seguinte ocorrência: verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo é aquele que vai terminar em AR, ER ou IR. Beleza? O verbo no infinitivo tanto faz próclise ou ênclise, beleza? É um caso facultativo, mesmo que haja mesmo diante de palavra atrativa, tá? Aqui é diferente. Lá na mesóclise, a palavra atrativa sobressai. A próclise ela sobressai a mesóclise em ocorrência de palavra atrativa. Aqui com o verbo no infinitivo, não. Tanto faz. E se tiver palavra atrativa, ele não está nem aí. Verbo no infinitivo, facultativo, próclise ou ênclise. Olha aqui, o morto vai despertar-me, ó. Terminou em AR o verbo, este pronome oblíquo átono está aqui após o verbo, em ênclise. Está tranquilo. Agora aqui, o morto vai me despertar. Beleza? Vai me despertar. Ele está antes do verbo em próclise e tudo bem. Então, com verbo no infinitivo, infinitivo é o quê? Terminação AR, ER e IR, tanto faz antes ou depois, estará correto. Beleza? Tranquilo. Aí a gente avança para o caso em que você jamais poderá usar a próclise. Sim, próclise proibida. Quando? Em início de sentença. Aí você lembra do que é muito falado na linguagem coloquial, na linguagem oral, né? A marca da oralidade, te amo. A gente fala, te amo, não é isso? Te amo, bebê, te amo. Esse te aqui do te amo, ele é o quê? Pronome oblíquo átono, não é isso? Lembra do metecele? Metecele nos vos, metecele, te amo. Ele está iniciando uma sentença, não pode. Ele não pode iniciar a frase e também não pode vir aqui, ó, após uma vírgula, por exemplo, tá? Não pode. Não posso iniciar a sentença com pronome oblíquo átono. Então, qual seria o correto? Amo-te. Amo-te. Bebê, amo-te. Amo-te. Beleza? Ele precisa vir após o verbo. Aqui é uma questão de ênclise obrigatória. Beleza? Não podemos usar ou iniciar a sentença com pronome oblíquo átono. Não podemos iniciar uma sentença com pronome oblíquo átono.
Tranquilo? Gravou isso? A banca vai fazer isso várias vezes, iniciar uma sentença com pronome oblíquo átono, e você já bateu o olho, começou a comer TCLE, olha, se você viu lá na alternativa, cara, isso aqui é muito sossegado. Aí tem lá A, B, C, aí já começou com pronome oblíquo átono, me, ter, ser, ou o cara assim, jogou um nos também, né? Meter, ser. Cara, isso aqui tá errado. Me diga o que você quer, ó, te amo. Nos falamos em breve. Não, falamos-nos em breve. Tranquilo, gente? Olha, vamos agora para a nossa primeira questão para aplicar este conhecimento. Prova da SESGRAN Rio na AG Rio, cargo de advogado, e diz o seguinte: a frase em que a colocação do pronome destacado não obedece, olha, ele quer a que não obedece aos ditames da norma padrão. Beleza, gente? Ele já destacou para a gente os pronomes oblíquo átonos. Maravilha? Aquela galerinha ali, ó. Se, lhe, nos. Maravilha, maravilha. Agora a gente precisa aplicar o nosso conhecimento. Tudo de que precisávamos, nós já tivemos. Tranquilo? Agora, olha a letra A. Feliz é quem se dá o direito de estar bem. Perceba que a gente tem o nosso verbo aqui, que é o dar. Não é isso? Olha aqui, nosso verbo. Beleza. A gente tem o nosso pronome oblíquo átono. E ele está antes do verbo em próclise. E existe aqui, ó, quem, uma palavra atrativa de próclise. Logo, isso aqui está correto demais. Por quê? Por tudo que a gente viu, este quem atrai o pronome, beleza? Então, aqui está correto. E não é o gabarito, porque o gabarito é aquele que não obedece aos ditames. Olha, na letra B, as pessoas nunca acostumam-se. A gente tem aqui o nosso pronome oblíquo átono, a gente tem aqui a nossa forma verbal, então a gente já sabe que aqui temos uma ênclise, porque o pronome está após o verbo. Agora, precisamos ver se há uma palavra atrativa, porque se houver, ela deveria ter puxado esse pronome, e se não puxou, é o gabarito. Olha aqui, as pessoas nunca, palavra atrativa. Lembra? Palavras negativas, nunca, jamais, não, elas atraem o pronome. Olha aqui, e este verbo ele não está no infinitivo. Então, ele precisa ser atraído para antes do verbo. Este nunca é uma palavra atrativa. Então, o correto seria: as pessoas nunca se acostumam com a felicidade. Como não está assim, estamos diante do nosso gabarito aqui na letra B. Tranquilo? E por que que a C está correta? Olha lá. Agradar-nos-ia. Agradar-nos-ia seria o agradaria, ou seja, futuro do pretérito. Além disso, inicia uma sentença. Então, uma mesóclise, olha, o pronome está no meio, aplicada corretamente no padrão. Beleza? Olha a letra D. Viver a vida intensamente é o que lhe confere sentido. Confere é verbo, o lhe é o pronome oblíquo átono e está antes do verbo, e há uma palavra atrativa. Olha aqui, uma das mais atraentes possíveis é o que. Beleza? Afastando-nos de quem nos quer bem. Olha aqui, afastando-nos. Ele iniciou uma sentença, ele não poderia ter o pronome oblíquo átono em próclise, então temos uma ênclise perfeita aqui. Nos afastando estaria incorreto. Agora, afastando-nos, padrão, porque obedeceu a regra gramatical. Logo, no nosso gabarito, realmente está lá na letra B. Tranquilo? Sossegado? Respira. Vamos para a próxima. Vamos embora. A próxima é a de número 3. Professor, e a 2? A 2 está no material aí. Eu escolhi 4 para a gente comentar. Mas você tem de 1 a 10, só baixar, beleza? E a essa altura, se você ainda está comigo, deixa o likezão aí, dá essa moral, comenta qualquer coisa.
tá? Só para ativar aí o algoritmo, dar uma moral ao professor. Beleza? Vamos embora? Essa aqui foi do Banco do Brasil, tá? 2023. E olha, por tudo que a gente já viu, o que está saltando aos olhos aí? Incorretamente. E eu falei, olha, lembre que eu acabei de fazer isso aqui, ó. Cara, a banca vai colocar um pronome oblíquo átono começando, olha lá. E aqui ainda está em negrito. Olha aqui, na letra A. Me surpreende. Ele iniciou uma sentença com pronome oblíquo átono. Isso aqui é uma agressão à norma culta. Tranquilo? Na fala, você pode usar tranquilamente, mas em prova, quando você estiver fazendo aqui uma questão de português, isso aqui é um erro gravíssimo. Beleza? Tranquilo. E isso aqui já precisa saltar aos seus olhos. Cara, ele começou com o pronome oblíquo átono, ainda que não estivesse destacado. Porque a gente vai ver, tem questão aqui, que a banca não destaca o pronome para a gente, então você precisa identificar. Tranquilo? Beleza. Então, olha o que fala. O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua em. Olha, por tudo que a gente já viu, isso aqui está em total desacordo. Porque deveria vir após o verbo em ênclise. Não se inicia sentença com pronome oblíquo átono. Beleza? Não pode ocorrer aquela próclise ali. Na letra B, diz o seguinte. Seu método não trouxe-lhe reconhecimento em vida. Senhoras e senhores, estamos diante de uma alternativa que também está em desacordo. Ele quer a que está de acordo, beleza? E por que a nossa letra B está em desacordo? Olha o que a banca fez. A gente tem aqui o não, que é uma palavra extremamente atrativa. Você deve lembrar que foi uma das primeiras que a gente viu. Não, nunca, jamais. Palavras negativas, elas são atrativas, elas são atraentes. O pronome não resiste. E olha aqui, não trouxe é o verbo. Olha o pronome, ele está após o verbo, ignorando totalmente, solenemente, a existência de uma palavra atrativa que deveria trazê-la para cá. Trazê-lo, na verdade, né? Pronome. Beleza? Então, por conta disso, estamos diante de uma alternativa incorreta, porque aquele não, ele atrai o lhe, que é um pronome oblíquo átono, para antes do verbo em próclise. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Agora, olha a letra C. O menino cego, aos 5 anos, tornar-se-ia um herói nacional na França. Ele usou uma mesóclise, por quê? Porque o pronome oblíquo átono, poa, está no meio da estrutura verbal, beleza? Tornar-se-ia. E o que a gente sabe até aqui? A gente sabe tudo, porque o pronome oblíquo átono em mesóclise só estará correto com verbos no futuro, ainda tem um porém. Não pode haver palavra atrativa. Aí, olha só, o menino cego aos 5 anos, não há palavra atrativa ali. Beleza? Não há palavra atrativa. Tornar-se-ia. Tornar-se-ia é o tornaria, é o futuro do pretérito. Se estamos diante de futuro, mesóclise. Beleza? Tem palavra atrativa? Não tem. Então, isso aqui está plenamente de acordo com os ditames gramaticais. Então, ó, o menino cego aos 5 anos tornar-se-ia um herói nacional na França. Beleza, padrão. Por que está correto? Mesóclise, porque o verbo está no futuro e não há nenhuma daquelas palavras atrativas. Gabarito na letra C. Maravilha, né? Coisa linda. Comente aí se você está conseguindo pegar essa ideia, tá? Se está legal, se estou fazendo você entender, beleza? Olha a letra D. Quantos impressionaram-nos como Braille? Olha aqui, uma palavra, uma frase interrogativa, esse quantos, ele atrai o pronome aqui, ó, para antes da forma verbal. Impressionaram.
beleza? Quantos nos impressionaram? Tranquilidade? Isso aqui também está incorreto. Na última alternativa, ó, Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os. Olha, auxiliar é o nosso verbo. Aqui temos o nosso pronome oblíquo átono e ele está em ênclise. Sempre desconfie, porque lembra que eu falei que a próclise é preferencial. Vamos analisar. E aqui a gente vai entender, a gente vai encontrar uma palavra aqui, ó, que ela é atrativa. Sempre. Sério, professor? Sério, ó. Vou voltar aqui, poxa. Ó, sempre. Ó. Aqui, inclusive no exemplo, né? Era sempre e era essa mesma frase, porque todos os exemplos aqui eu tentei tirar de um contexto da própria Fundação Sesi Gran Rio, de forma que tudo aqui que você respire Fundação Sesi Gran Rio. Então, ó, Braille recebia os alunos e sempre os auxiliava. Aqui, os auxiliava. Aqui eu já corrigi, beleza? Esse sempre é um advérbio, beleza? Advérbio de tempo. Quando? Sempre. Sempre é um advérbio e o advérbio ele atrai a próclise. Olha, o imã é atrativo. Como deveria ser? Braille recebia os alunos e sempre os auxiliava. Tranquilo? Mas o que a banca fez não foi isso. Se a banca fez diferente, olha aqui, Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os. Não, este os vem para cá porque sempre é um advérbio e advérbio é palavra atrativa. Beleza? Ah, professor, não sei o que é um advérbio. Aí o seu problema está em classe gramatical, morfologia, que é a base para tudo. Quem não manda bem em morfologia, não sabe reconhecer uma classe gramatical, não há que se falar em evolução na língua portuguesa. A base, você passar um dia entendendo cada uma das classes, por mais que leve 10 dias, você verá o absurdo sucesso que você vai ter na língua portuguesa, porque tudo depende disso, beleza? Então, quando a gente vem para um treinamento de questões, fica subentendido que essa base você tem. Se você não tem, você precisa urgentemente, porque é muito sério. Senão, chegará um momento na prova em que você não conseguirá evoluir. E não é porque você não é inteligente, é porque você não tem a base. Imagina um prédio construído da metade para cima. Não dá nem para imaginar. Então a base é pegar lá o caderninho, vamos lá, substantivo. O que é um substantivo? Ah, entendeu o substantivo. E olha, substantivo possui várias subclassificações, mas se você entender só o que é um substantivo, concreto e abstrato, beleza, ele vai designar o nome, cara, você já vai evoluir muito. Beleza? Preposição. Você precisa identificar uma preposição. Saber é importante demais, senão você não vai titubear em regência, você não vai conseguir ir bem em crase, porque é preposição, em concordância, e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fortalecer a base. A base é morfologia. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E vamos para a questão de número 6 da Caixa. Olha, você que vai fazer Caixa Econômica Federal, este assunto está no edital. Em uma observação, a Fundação Sesi Gran Rio, ela não põe esse assunto em todas as provas de nível médio ou fundamental. Uma ou outra, este assunto aparece. Mas nas de nível superior, ela cobra sempre. Então, a banca dá um valor, né? O que eu entendo é isso, analisando as últimas provas. Ela considera que esse assunto possui uma complexidade maior. E aí, dentro da coerência dela, ela prefere colocar este assunto em cargos, em provas de concursos, né, que ela entende que exigem um entendimento maior, entendeu? Então, em provas de nível superior, este assunto sempre aparece. Em provas de nível médio, às vezes. Então, você precisa observar o conteúdo programático do seu concurso para você não estudar mais nem a menos, beleza? Colocação pronominal aparece basicamente em todas as provas de nível superior, nas de nível médio, uma ou outra. Está lá da seguinte maneira: colocação de pronomes, oblíquo átono.
Tá? Colocação dos pronomes átonos, tem que ter essa palavrinha. Colocação pronominal ou colocação de pronomes átonos. Ela usa isso. Quando está só o uso dos pronomes, geralmente ela não se refere a este assunto, tá? Ela é bem específica, colocação pronominal ou pronomes átonos. Tranquilidade, vamos para a questão em tela. A colocação do pronome oblíquo átono está em acordo. Está em acordo, ela quer o certo, tá? Com a norma padrão da língua portuguesa em. Olha só, aqui ela não deixou em negrito. Aqui ela vai cobrar o quê? Que você saiba identificar os pronomes oblíquo átonos. Vamos fazer isso numa primeira passada para a gente treinar? Na letra A, onde está o bendito poa? Vamos lá? Tempo! Maravilha! Está aqui, ó, no meio da estrutura verbal. Quando está no meio, a gente chama de quê? Eu ouvi mesóclise. Muito bem, você está de parabéns. E na letra B, onde está o nosso poa? Hein? Onde está? Onde está? Você já viu que é um absurdo semelhante ao te amo, não é isso? Te amo. Não se inicia a sentença com pronome oblíquo átono. E olha o que a banca fez, cara. Que loucura. Isso acontece mesmo. Agora vamos para C. Vamos procurar o nosso poa. Olha aqui, as famílias nunca preocupam-se. Olha aqui, que maravilha, a gente encontrou. Ele está em que posição? Antes do verbo, após o verbo ou no meio do verbo? Ah, ele está após o verbo ali preocuparam-se. E quando está após, a gente chama de fala ênclise. Muito bem, maravilha. Letra D. Onde está o nosso bendito pronome oblíquo átono? Aqueles que relacionam-se. Olha ele aqui, olha que maravilha. E ele está em que posição em relação ao verbo? Olha o verbo, ele está após o verbo, isso é ênclise. Sempre desconfie quando ele estiver em ênclise, tá? Porque a preferência é a próclise. Maravilha. Olha a nossa última, compreenderia-se. Olha o camarada aqui. Maravilha. Tranquilidade. Ele quer saber qual que está em acordo. Agora vamos fazer diferente? Vamos passar as alternativas procurando palavra atrativa? Vamos ver se tem? Principalmente naqueles dois ali que estão em ênclise. Se tiver uma palavra atrativa que deveria puxá-los, os dois vão estar incorretos. Maravilha. Vamos para C? As famílias nunca. Olha aqui, palavra negativa. As famílias nunca. Ela atrai, este nunca, ele atrai aqui, ó, este pronome para antes do verbo, beleza? E como não atraiu, isso aqui está errado. Olha que maravilha. Aqueles que, olha na letra D, aqueles que, olha o que uma das palavras mais atrativas que nós temos. Ele deveria atrair este ser para antes do verbo aqui relacionam, aqueles que se relacionam. Maravilha? Então isso aqui também está errado. Agora, a letra B é um esculacho, né? Porque é o te amo. Não, não é te amo que você diz, é amo-te. Então ali perguntam-nos, né? Não posso iniciar a sentença com poa. Se você já esqueceu, vamos voltar um pouquinho aqui. Olha que maravilha, olha que maravilha. Olha ali, te amo é proibido. Te amo é proibido. Bebê te amo também. Por quê? Mesmo após a vírgula. Beleza? Não pode iniciar uma sentença. Amo-te. Amo-te. Maravilha. Então não posso iniciar com esses carinhas aqui, ó. Olha o nós aqui, ó. O exemplo que eu dei. E ele aconteceu. Ele iniciou aqui, ó, a letra B, com um nos. Isso não pode. Logo, isso aqui está incorreto. Tranquilo? Então, sobrou a letra A e sobrou a alternativa E. E agora? Poder-se-á na letra A. Poder-se-á está em mesóclise.
Só que para a mesóclise estar correta, o que a gente precisa? Lembra? Só duas coisas. Na verdade, uma coisa, né? Que é o verbo no futuro. E esse futuro independe se é futuro do presente ou futuro do pretérito. Pode ser poderá ou poderia. Beleza? Poderá, futuro do presente, poderia, futuro do pretérito, que é passado. Beleza? Qualquer futuro. Futuro do presente ou futuro do passado. Poderá ou poderia. Então ali, ó, poderá levar à educação financeira. Cara, está no futuro. E se está no futuro, a gente precisa só ver se há palavra atrativa puxando para a próclise, porque se houver, a próclise sobressai. Só que o nosso poder-se-á ali, ele está iniciando a sentença. Então não há ninguém antes dele para atrair. Ele é o início da sentença, beleza? E ainda assim, não se inicia a sentença com poa. Maravilha? Então, queridos, concluímos que aquela letra A é o nosso gabarito. Por quê? Poder-se-á está no padrão mesóclise, porque verbo está no futuro e não há palavra atrativa. Então você vem aqui e marca. Maravilha? E por que a última alternativa está incorreta? Porque compreenderia é futuro. Qual seria o correto? Mesóclise. Aquele ser aqui, ó, este ser, ele deveria estar no meio, mesóclise, beleza? No meio, assim como o ser lá em poderá. E olha aqui, ele usou a ênclise, por isso está incorreto. Maravilha? Muito bom, né? Que legal. Olha, a última questão do nosso encontro aqui, tá? Mas todas as 10 questões que você vai baixar aí estão comentadas no treinamento. Então, pô, clica aí, vai lá conhecer, custa nada para conhecer. E se você aderir, você ainda tem 7 dias, cara. Não gostei, não gostei. Você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E sem problema nenhum. Claro que durante esses 7 dias você não terá acesso integral a todas as aulas, mas você vai conhecer ali. E é nesse padrão aqui. Se você gosta da forma com a qual eu explico, comento as questões, você vai ver isso sobre todos os assuntos lá do seu edital, sobre os assuntos mais cobrados. A gente tem concordância, a gente tem crase, a gente tem uso das conjunções, dos conectivos, a gente tem colocação pronominal, por exemplo, aqui, e por aí vai. Então, né, acho que vale a pena, você não tem nada a perder. Vamos para a última questão deste encontro, Banco do Brasil Escriturário. Diz o seguinte: a colocação do pronome oblíquo átono está de acordo. Ó, ele quer o que está correto. Beleza? Tranquilidade. Com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa. Aí ele já facilitou, deixou o nosso C, aqui é tudo C, né? Deixou o nosso C já em destaque. Maravilha. A gente só precisa ver se está tudo certo. E claro, encontraremos 4 erradas, porque ele já falou que a gente precisa achar a que está em de acordo, a que está de acordo. Então vamos embora. Olha a letra A. Consideraria-se. Consideraria-se. Consideraria. Consideraria. Ria. Futuro do pretérito. Se está no futuro, o que a gente acabou de ver na questão anterior? Se está no futuro, mesóclise, considerar-se-ia, né? Considerar-se-ia. E o que ele fez? Ele fez uma ênclise. Aí não, por quê? Aqui, ó, o verbo está no futuro, com verbos no futuro, mesóclise, desde que não haja palavra atrativa. Ele iniciou a sentença, então não há palavra atrativa. Aqui, para estar correto, precisa ser considerar-se-ia, mesóclise. Como não usou, isso aqui está errado. Agora, olha aqui, o nosso verbo, buscar, né? Ele usou o pronome oblíquo átono. Antes do verbo, iniciou uma sentença com pronome oblíquo átono. É o nosso te amo, até é bonitinho, mas na hora de escrever na prova, na hora de fazer a sua redação, não é bonitinho, o examinador vai canetar você. Então, não é te amo, é amo-te. Então, não é se busca, busca-se, beleza? Ali está naquele equívoco de
iniciar a sentença com pronome oblíquo átono. Isso não se faz. Lembre-se do te amo. Maravilha? Então, por isso, aqui está errado. Letra C. As mudanças no mercado de trabalho jamais dar-se-ão sem investimento no capital humano. Olha, senhoras e senhores, estamos diante de uma alternativa excelente para fins didáticos. Por quê? Olha só, dar-se-ão não é a mesma coisa que darão? É futuro, não é? Futuro, futuro do presente, futuro. E o que a gente sabe sobre o futuro? A gente sabe que com verbos no futuro, a gente pode, olha que eu não disse deve, usar a mesóclise. E o que é mesóclise? É o verbo, ó, o pronome no meio da estrutura verbal. Igual estar ali. Olha lá o C. Ele está no meio da estrutura verbal. E o verbo está no futuro. Até aí, tudo certo. O verbo está no futuro, o pronome está em mesóclise. Só que a nossa regrinha, ela fala uma coisinha que está em asterisco. Ó, você lembra aqui do asterístico? Ó, desde que não haja palavra atrativa. Entendeu? Haverá mesóclise com verbos no futuro. Olha o nosso menino aqui vendo o futuro, uma metáfora maravilhosa. Tranquilo? Verbo está no futuro. Pronome está em mesóclise. Mas há palavra atrativa. E aí jogou um balde de água fria. Porque a gente viu aqui no primeiro slide que a palavra atrativa jamais, ninguém, são palavras negativas, são palavras atrativas. Palavras negativas, palavras atrativas. Ó, até rimou. Vou fazer um rap. Beleza? Então, olha aqui. Jamais jogou um balde de água fria numa coisa que parecia estar perfeita. Beleza? Então, temos uma palavra atrativa. E aí, deveria retirar este pronome e vir para antes da forma verbal. Jamais se darão sem investimento. Beleza? Tranquilo? Por isso que eu falei que essa é extremamente didática, porque ela trouxe a exceção da exceção. Tem os elementos para a mesóclise, mas há um impeditivo que é a palavra atrativa. Beleza? Diferente aqui da alternativa A, que temos os elementos para a mesóclise e não há palavra atrativa. E ainda assim ele usou o quê? Ênclise. Por isso está equivocado no grau máximo. Então essa aqui está errada por conta de ocorrência da palavra atrativa, jamais, que é uma palavra negativa, e ainda assim o cara não fez a atração, ele ignorou. Se ignorou, está errado. Letra D. Os candidatos que saem assim, olha, eu li certo, porque, né? Porque o que é uma palavra atrativa é uma das mais atrativas. E aí ele fez o quê? Os candidatos que saem-se. Olha só como é que fica até esquisito. Então, os candidatos que se saem. Os candidatos que se saem. Beleza? Palavra atrativa. Não há uma palavra mais atrativa que o que. Tá? Então, os candidatos que se saem. Tranquilo? E este verbo não está no infinitivo, então não há que falar em faculdade. É obrigatória a próclise. Beleza? Agora, na última alternativa, padrão. Olha, a gente tem aqui o nosso pronome oblíquo átono, que já está destacado pela banca, o examinador facilitou para a gente. A gente tem o nosso verbo aqui, ó, considero, e a gente tem o pronome antes do verbo. Antes, P de pré, próclise, né? Beleza. E temos uma palavra atrativa, que é um pronome indefinido. Palavras de sentido indefinido, palavra de sentido indefinido. Ele atrai o pronome para antes do verbo
alguns se consideram. Isso aqui está padrão, padrão próclise, padrão gabarito na alternativa E. Por quê? Porque está de acordo com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa. É isso, gente. Colocação pronominal, é isso. As 10 questões estão disponíveis aí para você se deliciar, acertar o gabarito ao final. E se você quiser participar do treinamento, tem um link já nesse PDF aí, só você clicar lá e será direcionado para a página onde o treinamento é todo explicadinho. Vale muito a pena, eu espero você lá. E não se esqueça, né, de deixar o seu like aí, eu acredito que você já tenha feito isso. Dê essa moral, mande aí o vídeo para quem vai fazer concurso da Fundação Sesde Gran Rio. Lembrando, né, esta aula ela serve para qualquer banca. O foco foi nas questões da Sesde Gran Rio, mas o assunto ele é o mesmo para qualquer banca que o cobre. Então, vale a pena, ainda que a sua banca não seja a Sesde Gran Rio, esta aula é fundamental para entender como são cobrados os pronomes oblíquo átonos. Maravilha, gente! Bons estudos e até mais!